Sejam bem-vindos, podcast Fala com o Bueno no ar, e hoje com duas pessoas maravilhosas, Natália Paz, Gabriela Xavier da Otala Comunicação. Sejam bem-vindas, satisfação recebê-las aqui. O estúdio hoje está mais florido, está mais bonito. Muito obrigada, o prazer é todo meu, todo nosso. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui compartilhando um pouquinho aqui de informações com vocês. Muito obrigada, viu? Gente, a Natália Paz, ela é publicitária, a Gabriela Xavier é da Otala Comunicação, especialista em... Se você está precisando de um site, quer melhorar a sua marca, o seu visual na internet, é o que nós vamos falar hoje aqui. Inclusive, eu trouxe um livro, já quero até adiantar aqui, esse livro do Bill Gates, Estrada do Futuro, ano 1995, e como o Bill Gates naquela época já vinha trazendo aqui tudo o que está acontecendo hoje, até os aplicativos, ele falou naquela época, li em 95, estou lendo hoje de novo, achei muito legal estar com vocês aqui para a gente poder compartilhar. Algum de vocês leu esse livro? Eu li. Você leu o livro? Uhum. Na época da faculdade? Na época da faculdade, de jornalismo, lá na PUC. E foi interessante? Foi muito, a gente teve que fazer uma resenha enorme do livro. Foi bem bacana. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas agora que você me indicou, pode ter certeza que eu irei ler, sim. Uma boa dica de leitura para você que está acompanhando a gente aí. Se você não se inscreveu no canal, no podcast Fala com o Bueno, aproveite. Esse é o melhor momento. Compartilhe, diga o que você está achando aí. Se tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente também. Estrada do Futuro, Bill Gates, a dica de leitura de hoje. Natália, você é publicitária nessa campanha política aí, você fez muitos trabalhos, como é que foi isso aí? Então, Bueno, é engraçado falar, porque assim, as pessoas elas não sabem muito bem como que funciona o marketing político, porque a gente dá uma sensação de, tipo assim, não ver muita divulgação, né? Até por várias questões mesmo. Igual, por exemplo, esse ano, graças a Deus, eu tive a honra de trabalhar com 7 candidatos distintos. Aqui mesmo na cidade? Isso. Recebi propostas para ir para o Espírito Santo, mas é muito distante, largar a família, e algo que eu priorizo muito é a minha família. Então, eu preferi ficar aqui em Betim trabalhando. Mas o marketing político ele é muito distinto, e é um trabalho feito em conjunto. Né? Inclusive a Gabriela, que está aqui do meu lado, ela foi o meu braço direito durante toda a eleição. Porque algo que a gente tem que pensar é que nós não conseguimos trabalhar sozinhas. Sim. Né? Principalmente dentro da área da comunicação, que são inúmeros profissionais. Então, eu tive a honra, sim, de trabalhar 7 candidatos. Infelizmente, não foram eleitos, até por ter sido a primeira vez. Nós sabemos que é algo um pouco complexo, que você trabalha... E é válida a experiência, né? Sim, é válido demais, é um aprendizado e tanto. Sim. Na verdade, eu já trabalhei outros anos anteriores, mas esse ano em específico, eu falo que foi um ano atípico. Foi diferente. Completamente diferente. Mas cada trabalho é diferente mesmo e a gente aprende muito. Sim. Eu falo que nós estamos aqui para aprender. Eu falo que cada candidato ele tem um diferencial. Igual eu ouvi uma pessoa falando assim comigo, né? É tipo fazer um bolo. Não é. Não tem receita. Não tem receita. Os ingredientes certos. Não. Vou te falar por quê. Cada candidato é único. Cada candidato ele tem uma bandeira específica, ele tem uma causa específica, ele tem um público diferente. Então, não tem como. É claro ali que a gente vai ter uma base parecida, mas é diferente. E eu falo que cada candidato é como se fosse um filho. A gente não tem um favorito. A gente tem um cuidado especial com cada um. Sim, de maneiras diferentes. Uhum. Nós torcemos o tempo todo ali, sofremos, porque é muito tempo que a gente trabalha ali com o candidato. Vocês têm que criar também as falas do candidato, é muito ali aleatório, ele fala o que vem na cabeça, vocês têm que ter um roteiro ali, trazer esse roteiro para ele? A Natália principalmente é responsável por tudo isso, né? É a assessoria do início ao fim.
Na verdade, assim, se a Gabriela permitir, eu vou explicar um pouquinho, mais ou menos, como que funciona, e aí a parte dela eu deixo para ela Sim. falar com mais propriedade. Hoje, porque assim, quando a gente vai falar sobre marketing político, parece algo muito confuso, são vários profissionais, o que o social media faz, o que o publicitário faz, o que o jornalista faz. Então, assim, a gente tem que imaginar que o marketing em si é como se fosse um corpo. Não tem uma parte mais importante que o outro. Eu falo que é um corpo que trabalha em sintonia. E cada um tem uma função específica. E, pelo menos, assim, a Gabriela não vai me deixar mentir, quando eu passo para o candidato, eu falo, quem assume agora é a Gabriela, a responsável é a Gabriela, você conversa com a Gabriela. Por que isso? Porque ela que é específica naquela área. Então, a gente tem que ter essa humildade de saber que, quando você está trabalhando com marketing político, é respeitar cada profissional dentro da área da comunicação. Bueno estava lá nessas campanhas aí pela cidade, serviço de alto-falante. Exatamente. Que fez encantando, né, com essa voz maravilhosa. Mas o trabalho, por exemplo, da assessoria, igual, por exemplo, você me perguntou, mas a gente escreve o que o candidato fala? Não exatamente, porque senão dá uma sensação que a gente está criando ali um personagem. Mas, às vezes, assim, o nosso trabalho, a gente entende mais o que o público quer ouvir. Uhum. A gente já tem essa expertise. Então, a gente fala daqueles pequenos ajustes no candidato. Olha, essa fala é interessante, essa fala não é interessante, vamos ajustar aqui. Esses pequenos detalhes. Então, qual que é o meu trabalho? O candidato não tem bandeira, tem algumas propostas e eu vou ali funilando. Eu começo a criar o planejamento da campanha do início ao fim. Uhum. Qual que vai ser a mensagem principal? Qual que vai ser a imagem dele que nós vamos trabalhar? As cores do partido, se vai seguir ali a identidade visual do partido, sim ou não. E aí, depois de todo esse trabalho pronto, eu entrego para minha amiga Gabriela, aí, que vai para o digital, para as redes sociais. E, Gabriela, conta um pouquinho como é que começou a sua trajetória na comunicação, no jornalismo? Então, eu sempre fui encantada pela área assim, da comunicação como um todo. Então, desde mais novinha, eu sempre pensei em fazer jornalismo, nunca pensei em fugir para a área da publicidade, não. Meu sonho era sempre apresentar jornais, trabalhar muito com rádio. Eu já tive a oportunidade de fazer estágio em rádio. Dentro da PUC mesmo, porque a PUC ela tem todo um trabalho de comunicação que ela fornece para o aluno ter oportunidades, né? Além ali das aulas, fugir um pouco das aulas, tem as mentorias que a gente pode dar. E os estudos na faculdade são sensacionais, né? Você se sente no ambiente ali, Sim. aquele trabalho maravilhoso. Sim, tem os projetos de extensões, né? Sim. Que a gente pode trabalhar, sair um pouco da sala de aula e ficar até à noite na faculdade, se a gente quiser, aos sábados. Então, eu sempre quis trabalhar nessa área da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, sempre na frente das câmeras. Hoje, eu me encontro um pouco atrás. Quando a gente está no marketing, eu fico nos bastidores. Nos bastidores. Mas eu sempre gostei ali de aparecer, de criar conteúdo, de ajudar mesmo a levar informação para as outras pessoas. Então, eu sempre quis ter essa questão de ser âncora, de trabalhar ali como repórter, e eu tive a oportunidade. Por muito tempo eu trabalhei no portal Girabetim. Eu comecei como estagiária e depois que eu formei eu continuei por mais um tempo. Fiquei cerca de 2 anos trabalhando ali com âncora, fazendo alguns programas que o portal tem. Como repórter, ir para a rua e também escrever, né, na parte do site, das redes sociais. E aí foi quando eu comecei nas redes sociais ali e também tinha feito um estágio na Prefeitura de Betim, onde eu trabalhei com assessoria de comunicação. Eu senti o gosto pelas redes sociais. E aí, por mais que eu queria seguir, e por mais que o jornalismo ainda tem o tradicional, né? Ainda tem meu coração ainda, é uma área muito complexa. É uma área difícil.
Eu sinto que ainda tem muita coisa, ainda a gente precisa ter indicações, precisa conhecer muitas pessoas para conseguir atuar nessa área, sabe? A não ser que a gente crie desde o estágio um caminho ali dentro, sabe? E as fontes, né, são necessárias, importantíssimas as fontes. O network, a gente vê que ele é importante em todas as áreas, no empreendedorismo, jornalismo, na publicidade, em todas as áreas. Então, eu comecei ali no jornalismo mesmo, a fundo. Trabalhei também na Orca, que é uma organização de câncer aqui de Betim, né? Sim. Que presta esse trabalho solidário para as pessoas que não têm condições em relação ao tratamento, aos cuidados que exige. Então, eu trabalhei na comunicação interna, né, da Orca, trabalhei na comunicação interna da Texid e também de algumas outras empresas. E aí eu senti a necessidade de realmente, com o contato ali mais com as redes sociais, com o marketing digital, eu senti a necessidade de migrar para essa área, que é uma área que desde que o mundo é mundo, né, principalmente depois ali dos anos 2000, ela vem crescendo bastante. No livro mesmo fala muito disso, né? Do Bill Gates fala muito a respeito disso. Então, é uma área que está muito em crescimento e que tem muitas oportunidades. Então, eu fiz especialização, fiz pós-graduação, trabalhei muito dentro de agências de marketing, tive muitas experiências, trabalhei dentro de empresas também, no marketing de algumas empresas. E aí, de um tempo para cá, de um ano e meio para cá, eu senti a necessidade de ter meu próprio negócio. E foi aí que eu criei a Otala, a partir de todos os conhecimentos técnicos ali e também das necessidades, das dores dos clientes, que eu via que grandes agências não conseguiam suprir, que é o caso de ter um relacionamento mais próximo. Muitas agências só vai fazer dor de post, não toca na dor do cliente, não vê Isso é muito importante, esse contato, ter esse feedback mais próximo. Sim, você entender, você participar, você ver que você faz parte daquilo, entender realmente a dor, a necessidade. Ter um relacionamento mais próximo é uma coisa que ainda que eu vejo no marketing está muito em déficit, sabe? Então foi por isso que eu criei a Otala e até mesmo o significado da Otala é por isso, sabe? De ter um relacionamento mais próximo com cada um que tem as suas particularidades. Como é que você tem visto as tendências de marketing hoje em dia? Isso de alguma forma vai impactar as empresas? Com certeza, né? Já há alguns anos já. O marketing como um todo, não só as redes sociais, porque o marketing vai muito além disso, né? O marketing não é só redes sociais. Marketing ainda é mídia on, é mídia off. O pessoal muito confunde que é só digital. Não. Os próprios ônibus, né? Sim. Trabalhar muito bem a comunicação interna e a comunicação externa. Tanto on e off, no digital ou não, né? Questão de outdoor, flyers, ter um atendimento, isso também é marketing. Então, já há muitos anos eu vejo que o digital está aí, mas que as pessoas têm largado de mão um pouco essa questão do marketing off, que a gente fala, e eu acredito que é uma coisa anda lado a lado. Então, eu acredito que a gente tem que estar em constante atualização mesmo, porque principalmente as redes sociais, elas estão em constante atualizações. O Instagram mesmo, todo momento, lança uma coisa que eu, que sou social media, só vou conhecer, às vezes, 2 semanas depois que tá lá, tudo sabe? Muito rápido. Sim, e a gente sabe que desde o Orkut, desde o MSN, evoluiu muito. E ainda vai evoluir. Eu tive conta no Orkut. Pois é. E tá para voltar, vocês ouviram? Algum comentário? Sim. Que o Orkut esse sentimento de nostalgia, né? Mas aí, complementando o que a Gabriela falou, às vezes a pessoa ela não sabe o que é marketing, qual que é o papel do marketing. Então, às vezes a pessoa começa por aí. Fulano está fazendo a minha propaganda, fulano está fazendo a minha publicidade. Então, eu sou da área da publicidade e propaganda. Eu falo que é a publicitária raiz, que quando eu entrei, não tinha redes sociais. Eu entrei na faculdade em 2009, então o máximo que a gente tinha de meio de comunicação era o e-mail. Não, então, assim, não tinha marketing digital. Eu estou tentando lembrar o e-mail que foi naquela época que surgiu. Era o MSN, que nós comunicávamos, que todo mundo ia para as lan houses ali para comunicar. As lan houses era chique. Era um tempo bem, bem legal. E aí... Eu sou formado em datilografia, você me respeita. Não, eu já sou da digitação aí. Mas aí, o que a gente tem que explicar
qual que é o papel do marketing? O que é marketing? Então, quando eu vou começar simplificando o que é publicidade, o que é propaganda para entrar no marketing. Então, quando a gente fala publicidade, igual, por exemplo, se a Gabriela me faz uma indicação, ela está fazendo uma publicidade. Sim. É o boca a boca. Então, a publicidade, ela não é paga. Já a propaga, a palavra paga, propaganda, ela é paga. Então, um anúncio no jornal é uma propaganda. Então, tá vendo que tem uma diferenciação entre a publicidade e a propaganda? E aonde que entra o marketing nisso tudo? Então, a gente tem que pensar que o marketing está muito maior do que a publicidade e a propaganda. Eu não posso falar com essas palavras, mas eu, Natália, falaria que o marketing é uma ciência. Sim. Como assim uma ciência? O marketing, ele estuda o comportamento do consumidor. Às vezes tem uma briga muito assim, marqueteiro, tudo é venda. Eu falo que não. Eu falo que o marketing, ele entrega o que você quer. Às vezes, o marqueteiro, ele te oferece algo que você acha que nem precisava. Entende? É aonde entra as dores, é aonde entra os valores. Igual, por exemplo, quando a gente pega ali a história do marketing, o marketing ele teve uma evolução. Vou falar de uma forma bem breve, quem quiser depois aprofundar, é só estudar a evolução do marketing. Antigamente, a gente pega aí o marketing 1.0. O que é o marketing 1.0? Ele era focado apenas no produto. Então, vou dar um exemplo de uma frase. Compre um carro preto. Então, não tinha concorrente. O marketing ali, ele era focado somente no produto. E aí, o marketing 2.0 começou a entrar os concorrentes. Compre um carro preto, compre um carro vermelho. Então, tá vendo que o marketing ele era muito focado ali no produto. Não ouvia o que o cliente desejava, o que ele precisava. E durante esse período ficou muito tempo, do marketing 1.1 para o marketing 2.0. E aí depois surgiu o marketing 3.0. O que é o marketing 3.0? É quando as empresas começaram a falar sobre missão, visão, valores. Tá vendo que o marketing ele foi criando alma e espírito? Nesse sentido, sim, de começar a olhar o que a pessoa quer. Só que do 3.0 até o 5.0, que é o que nós estamos hoje, essa evolução foi muito rápida. Porque o marketing 4.0 é o marketing digital. Tá vendo que foi muito rápido? E o marketing 5.0 é o marketing digital com dados. Trazendo informações. Trazendo as informações com dados. Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala de métricas, o que eu estou fazendo? É o marketing 5.0, é o marketing digital com dados. Então, eu analiso, eu vejo ali as métricas, olha, isso está dando resultado, vou ajustar, não vou ajustar. Então, quando a gente fala de marketing, a gente tem que pensar que o marketing digital ele está inserido dentro do marketing. Mas vem todos os outros tipos de publicidade, de propaganda, para você conhecer o cliente, as dores, entregar o que ele precisa. Eu sou suspeita a falar, eu falo que o marketing é maravilhoso, porque eu sei exatamente o que a Gabriela quer, o que ela precisa, ajusto, entrego, e ainda tem os dados ainda para falar se ela está gostando ou não. Uhum. Gabriela, como é que o marketing mudou essa relação entre o cliente, a empresa? E você acha que a inteligência artificial pode haver um declínio aí em relação às redes sociais? Então, na verdade, eu não acredito nessa questão que a inteligência artificial vem como substituir, sabe? Eu acho que a inteligência artificial, no meu ponto de vista, na verdade, ela veio realmente para agregar. Não só na área do marketing, mas em diversas áreas diferentes, sabe? Ele pode agregar na área de atendimento, na área da saúde. A IA está aí para ajudar na criação de textos, de vídeos, de atendimento mesmo, de aplicativos, inclusive, né? Para facilitar, né? Exatamente. Como eu venho do rádio, na época que surgiu, eu comecei no rádio, nós nem tínhamos computadores na mesa, no estúdio. E quando chegou a internet, chegou os computadores, falaram que o rádio ia acabar. E não foi isso que a gente viu, né? O rádio hoje você até assiste. Não, pelo contrário. O trabalho no rádio ao vivo. Exato. Eu acho que, na verdade, essa questão de falar que a televisão vai acabar, que isso e que aquilo vai acabar, não. Eu acho que tem público certo para tudo, né? E eu também acredito que as coisas vão evoluindo.
É igual a questão do rádio mesmo. Então, eu acho que tudo vai evoluir. Ninguém pode substituir o ser humano, até porque quem fez a inteligência artificial fomos nós. A inteligência artificial, ela tem uma limitação ali. Já o ser humano, a gente fala que a gente não explora nem nada quase do nosso cérebro para poder construir, né, as coisas que a gente constrói. Você está falando assim, eu estou lembrando de um filme, Lucy. Vocês assistiram o filme? Lucy? Não. Esse filme trata sobre esse avanço nessa porcentagem nossa. Depois procura esse filme, Lucy, 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 e vai sair até o 2 agora. Estou ansioso para assistir. Bacana. Mas, complementando o que a Gabriela falou sobre a inteligência artificial, nós temos que pensar que isso é comum do ser humano sentir medo de tudo que é novo. Sim. E aí, às vezes, assim, o profissional, ele fala assim, eu vou ser substituído. Porque está surgindo a inteligência artificial. Igual... E de qualquer forma, nós, seres humanos, a gente tem que estar estudando, tem que estar se aprimorando. Né? Exatamente. E eu falo assim que o profissional que ele está em constante atualização, ele não tem medo disso. Ele vai ver como uma ferramenta. Igual, por exemplo, você citou o caso do rádio. Então, quando surgiu o rádio, o rádio vai acabar. Não, hoje a gente utiliza o rádio. A televisão vai acabar porque veio o computador. Não, hoje a gente usa a televisão, usa o computador, veio os streamings. Veio hoje o podcast e o rádio não acabou. Pois é. E aí, aqui é uma evolução do rádio. Exatamente. E a inteligência artificial, se você me permite deixar uma dica, o que é a questão? É igual, por exemplo, tem um termo muito utilizado dentro da inteligência artificial, que é o prompt. O que seria esse prompt? Resumindo, é como se fosse um comando ali sobre o que você quer dentro da inteligência artificial. Então, vamos lá. Se a pessoa não é uma pessoa que busca informação, leitura, ela não vai saber comunicar ali, fazer um bom prompt para a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial não vai dar para ela aquele resultado. Resumindo, igual, ele ajuda, sim, a fazer texto para as redes sociais? Sim, mas aí eu tenho que entender qual que é o público, qual é o tom da comunicação que eu vou falar, como que eu quero falar. Se eu não informar tudo isso para a máquina, não vai sair fora do contexto. Então, acaba que ela é uma ferramenta para te ajudar. Não quer dizer que ela vai substituir lugares de pessoas que não estão em constante evolução. Aí eu vejo dessa forma. E eu acho maravilhoso. Tá aí realmente assim... Eu, como profissional da área do marketing, de social media, depois que a inteligência artificial chegou, eu falo que as minhas vendas, eu consigo ter muito mais clientes hoje, porque a inteligência artificial me ajuda em questão de Agiliza, tempo, né? A criação de conteúdo. Claro, igual eu falei, tem as limitações e tem que ter uma pessoa por trás ali para definir, olha, essa frase aqui não está fazendo sentido. Entendeu? Porque ela não te entrega 100% perfeito, não. Por mais que você alimenta aquele prompt ali, que é como se fosse uma persona, né? Que você vai alimentando. Na medida que você vai alimentando ele vai entender como que é aquele cliente que você tem e vai te ajudar cada vez mais a criar o conteúdo de uma forma mais assertiva. Então, até mesmo você falou da questão do relacionamento, né? De empresa com o cliente e tudo mais. É isso que é a primeira coisa que a gente faz no marketing. Marketing digital mesmo, marketing estratégico, ele não é um fazedor de post. Ele entende o seu público, faz uma persona. A persona é quem? É a pessoa ideal que realmente compra o seu produto ou o seu serviço. Então, é a Natália, de 35 anos, é publicitária, é casada, não tem filhos, mora em Betim, trabalha com marketing político, entendeu? É uma pessoa específica. O público-alvo pode ser mulheres aí de 25 anos a 55 anos, que tem uma vida estável, que é casada, entendeu? Esse é o público-alvo. Mas a persona é um pouco mais específico. O marketing estratégico justamente trabalha em cima disso, entende ali a comunicação, o tom de voz que a gente vai trabalhar tanto no digital quanto fora, para realmente ter um marketing, um posicionamento mais assertivo. É através daí que vem os resultados que a gente tanto fala nas redes sociais. Análise de dados, como é que funciona isso, hein? As métricas, né, que a gente tem. Isso, as métricas
Tem a questão da data, né? Na verdade, o que acontece, assim, quando a gente vai fazer esses relatórios, a gente tem que analisar. Igual, por exemplo, quando eu vou falar dentro do marketing político, por exemplo, impulsionamento. Teve muitas questões durante isso, porque, às vezes, a gente tem ali métricas da vaidade, que é o termo que é utilizado dentro do marketing. O que é uma métrica da vaidade? Por exemplo, curtidas. Por exemplo, a pessoa ela pode ter ali 5 milhões de seguidores, X curtidas, mas o caixa dela está vazio. Então, é uma métrica da vaidade. Entende? E, às vezes, talvez a Natália, talvez a Gabriela não tenha uma rede social e o caixa da empresa dela está... Então, a gente fala que é uma métrica da vaidade. Então, a primeira coisa é isso. Então, às vezes, a pessoa ela fica ali muito desesperada em ter seguidores, em ter curtidas, comentários. Isso, para nós, profissionais de marketing, são métricas da vaidade. É o nome mesmo. Sim. E aí, quando a gente vai analisando os dados, por exemplo, nós fizemos uma campanha e ali eu vou passar para o gestor de tráfego, eu quero que essa campanha chegue para mulheres de 30 a 45 anos, que goste de... E aí a gente vai passando mais informações. Quanto mais informações específicas passarmos ali para os gestores de tráfego, mais personalizada vai ficar a gestão de tráfego. Eu falo que o marketing digital é como se fosse um sniper. Ele não sai atirando, Sim. Ele analisa, ele pensa e dá o tiro certeiro. Igual um outdoor, por exemplo. Se eu vou colocar um outdoor, eu vou falar para todo mundo e não vou falar para ninguém, concorda? Porque eu não vou segmentar. Eu vou falar para a cidade inteira. Mas será que realmente o meu público, ele visualizou? E tem gente que passa por ali e nem percebe, né? E aí você gastou, entendeu? Já quando você vai ali para dentro do marketing digital, você vai fazer uma campanha. Então, a Gabriela fala, olha, Natália, nós vamos atender o cliente X, a idade X, Y, Z. E aí a gente vai avaliando dentro das métricas. Teve X curtida, está aumentando. Igual, por exemplo, às vezes, assim, o assessor de comunicação político, ele é visto como chato, como assim, o que arruma atrito com os outros profissionais de marketing. Mas não é, porque o nosso trabalho ele é muito técnico. Por exemplo, às vezes, o gestor de tráfego ele apresenta um relatório para o cliente. Ele fala, olha, você teve 1 milhão de visualizações. Métrica da vaidade. Só que aí, quando você pega o relatório, o vídeo tem 30 segundos. Os eleitores visualizaram os 3 primeiros segundos. Ele fala isso para o cliente, às vezes? Não fala. Não fala, ele está mostrando que está tendo 1 milhão. Aí eu pego o relatório e falo, tá, mas por que não visualizaram o vídeo todo? Porque não gostaram do conteúdo, entende? Então, essa métrica, ela te dá ali um panorama. E aí, amplia a sua visão. Sim, e aí a gente vai interpretando e vai ajustando. Às vezes, dentro do marketing político, isso é muito complicado, porque é uma tendência do brasileiro, nosso, fazer tudo por nos 90 minutos do segundo tempo. Nos 45 minutos. Nos 45. E aí, contratar um gestor de tráfego só no período eleitoral, não vai dar tempo dele fazer esse relatório. Então, o candidato vai gastar dinheiro à toa. E aí, quando eu falo isso para o candidato, ele fala, você está atrapalhando a minha visualização. Mas eu, Natália, estou falando que é verdade. Aí, o que eu faço? Aí o gestor, não, você vai ter visualização. Mas vai gerar voto. Mas não é isso aí é isso que eu ia falar. Não vai gerar voto. Nós tivemos candidatos que nós assessoramos que tiveram 2, 3 milhões de visualizações. E os votos estão aonde? E não foi. E aí é aquela questão. Eu estava acompanhando as métricas e eu falava o tempo todo com o coordenador de campanha. Olha, visualização não dá voto. Gabriela, como é que a gente faz para conseguir mais engajamento nas redes sociais?
Então, é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas mesmo. Igual a Natália falou, essa questão dos seguidores e de visualizações e de curtidas, isso é métricas da vaidade. Não que elas não sejam importantes, mas existem coisas mais importantes do que aquilo. Porque não adianta você ter 10 mil, 15 mil seguidores e mais da metade daquilo não ser o seu cliente ideal, o seu público ideal. Então, é melhor você ter 200, 300, 500 seguidores que realmente têm a probabilidade de consumir o seu conteúdo, de comprar o seu produto ou serviço, do que você ter ali pessoas que não são ideais, entendeu? Então, métricas como compartilhamento, métricas como algumas salvamentos, que tem, né, a questão de salvar os conteúdos, eles são, às vezes, muito mais importantes do que só curtidas, só comentários. Comentários até que é relevante. Mas a questão de seguidores, igual por isso que eu falo muito, a gente não compra seguidores. Aquilo ali são pessoas fantasmas, são pessoas que não são reais, não vai dar nada para você, só vai aumentar o número lá em cima dos seus seguidores, mas não vai consumir o seu conteúdo, não vai trabalhar métrica em cima daquilo. Vaidade. Exatamente. Então, assim, quando a gente cria uma estratégia, quando a gente cria uma campanha, por exemplo, a campanha de Black Friday, que a gente está fazendo muito agora, a gente trabalha em cima do público-alvo, da persona, vai construir através daquilo que a gente tratou no início, ali, quando a gente fechou o contrato, que a gente fez um estudo de mercado, foi a primeira coisa que a gente fez, qual que vai ser a campanha ideal de Black Friday para chegar ali naquele potencial cliente e, de alguma forma, ele poder consumir aquele produto ou serviço. A questão do engajamento, como ter mais engajamento? Essa coisa de, por exemplo, que a gente falou muito com os candidatos na época das eleições. Você ficar criando conteúdo, 10 feeds, 10 posts todos os dias, isso não quer dizer nada. Claro que você tem que ter uma constância. A gente vai avaliar também se 2, 3 conteúdos por semana ali, talvez seja o suficiente no feed. Nos stories, com certeza, a gente também tem que ter um roteiro ali de manhã, de tarde e de noite, uma quantidade de mais stories, né, por dia, para conseguir ter um relacionamento com o seu potencial, né, com o usuário, seu potencial cliente. Agora, no feed não tem essa necessidade da gente estar trabalhando ali 10 conteúdos por dia, sabe? Igual muita gente me aparece e fala, eu quero criar 3 feeds por dia. Não tem necessidade. E saber trabalhar mesmo, tipo, conhecendo a dor, conhecendo o seu público, você vai saber que tipo de conteúdo que melhor se encaixa ali, que é o funil de vendas que a gente fala, né? Uhum. O início, o meio e fundo de funil, que é o que a gente vai trabalhar ali, por exemplo, não adianta só trabalhar venda. Eu quero vender, fazer post de tudo. Não, isso vai atrapalhar o seu engajamento, inclusive. Você tem que trazer conteúdo relevante, conteúdo que vai sanar a dor de alguma forma daquela pessoa. Uma dica, uma curiosidade, uma notícia. A gente precisa saber trabalhar as editorias. Dentro do marketing, como no jornalismo, a gente tem as editorias. Então, a gente precisa saber trabalhar aquilo. Além disso, os Reels. Os Reels tá muito em alta. Então, assim, eu sei que tem muita gente que tem essa questão, não quero aparecer, não gosto de aparecer e tal. Mas a gente precisa começar a trabalhar isso aos poucos. Mas também existe outras formas da gente criar esse tipo de conteúdo. A gente usa muito banco de imagens, a gente capta imagens, a Autala, por exemplo, a gente cobre eventos, a gente cobre imagens, fotos ali para poder estar criando esse conteúdo. O que a gente precisa entender é que as pessoas estão cada vez mais sem paciência, está cada vez mais rápida. Então, para ela continuar num vídeo, por exemplo, os 3 primeiros segundos são fundamentais. Até porque o Instagram ele é uma ferramenta muito egoísta. Cerca ali de 5%, às vezes menos, dos seguidores que eles vão entregar aquele conteúdo. E como que ele vai entregar mais? Se aquele 5% gostar do seu conteúdo, ele vai para a aba de explorar que a gente tem no Instagram e aí vai entregar para mais pessoas. Então, é através disso que a gente vai ver se aquilo ali realmente está funcionando. Então, a gente precisa entender que tem que ser conteúdo rápido e que nos 3 primeiros segundos, nas headlines que a gente fala, se vai realmente chamar a atenção. Você está falando aí dessa pressa das pessoas hoje em dia.
eu literalmente venho de uma época que, para assistir televisão, como é que eu vou dizer? A televisão ditava o que você ia assistir, que hora que você ia assistir, né? Tinha um horário para você assistir e a família se juntava ali na sala, no sofá, para todo mundo assistir aquele programa ali juntos, né? E hoje em dia... Mas hoje está acontecendo algo assim que a gente tem que entender que são as novas gerações, o comportamento das pessoas. Por que eu falo muito de comportamento? Porque como eu sou da área do marketing, então, teoricamente, eu preciso estudar muito comportamento, o que está acontecendo, para ir evoluindo o tempo todo. Hoje, as pessoas, elas são imediatistas. E aí, a gente tem que parar para entender que quando eu vou fazer uma reunião com o cliente, a primeira coisa que eu falo com ele, eu não vou te deixar rico, eu não vou fazer você bombar no Instagram, porque se eu tivesse esse poder, eu estaria bombando no meu Instagram, estaria lá na França, nesse momento, comendo um croissant. Uhum. Então, quando eu chego, às vezes, para fazer uma reunião, as pessoas estão desacreditadas do marketing digital, do marketing em si. Por que elas estão desacreditadas? Porque alguns profissionais... que às vezes não tem informação, ele fala assim, não, nós vamos fazer seu Instagram bombar, não sei o quê. E aí a pessoa fica ansiosa, injeta muito dinheiro, faz um monte de impulsionamento, sem planejamento, gasta muito dinheiro, gente, muito dinheiro. E aí, a maioria hoje, quando a gente chega na empresa para atender, eu falo que o marqueteiro hoje ele está igual o bombeiro, ele vai apagar incêndio. Só que o foco já está ali. Às vezes, a empresa ela não tem dinheiro nem para investir no marketing digital, porque ela gastou com impulsionamentos que não tinham uma estratégia, que não valeram a pena. Aí a pessoa chega e fala assim, eu não acredito em marketing. Aí eu falo assim, ou uns falam assim, eu contratei uma profissional que chegou aqui e falou que eu ia aumentar meu número de seguidores, mas a pessoa, ela não quer gravar um vídeo, ela não quer colocar a voz dela, ela não quer criar uma conexão. Gente, você não cria conexão com a pessoa da noite para o dia. É igual um namoro. Os namoros antigamente, você levava flor, você levava caixa de bombom, criava uma conexão com a pessoa. Não é assim. Aí a pessoa quer entrar nas redes sociais, quer gravar 2 vídeos e quer ser uma referência. Entende? Por falar em vídeo, eu gostaria, diretor, eu gostaria de chamar aquele apoio comercial, a nossa publicidade, que a gente também tem que faturar, né, não? Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo aqui, nós voltamos já. Continuo conversando com Gabriela, da Otala Comunicação, Natália Paz, publicitária. Bom, eu me chamo Ronaldo Adriano e a BRS nasceu de um sonho, né, de empreender. Olha, a BRS foi inspirada até no nome do meu neto, Bento Rômulo Santos. Na verdade, então, Bento Rômulo Santos é o que se tornou BRS, que significa Benefício Real à Saúde. Após o nascimento dele, veio o despertar de empreender, né? E esse despertar de empreender tem causado um efeito muito bom em minha vida. Haja visto que essa empresa internacional, que é a Nippon Flex, tem me dado a oportunidade de representar suas tecnologias. E através da representação das suas tecnologias, tem me aberto portas, né, e levado saúde e qualidade. Uma satisfação enorme. Só de ver as pessoas se sentirem melhores, entender mais como funciona o seu corpo, o seu organismo, não tem preço, é uma realização tremenda. A gente percebe que a cada venda, a cada olhar, a cada encontro, são só realizações. Então, assim, é maravilhoso, é espetacular. Eu queria deixar um recado aqui para as pessoas que é muito importante. Comece a trabalhar colocando a fé na frente, colocando o Senhor Jesus, porque essa oportunidade que eu estou tendo, a BRS ser uma representante dessa grande empresa, tem feito grandes transformações em minha vida. E eu quero deixar aqui um abraço a todos aqueles que têm vontade de empreender, se sintam abraçados por mim, não percam a esperança, não deixe seu sonho morrer. As lutas vão ser grandes, mas a vitória vai ser muito maior.
De volta ao podcast Fala com Bueno, conversando aqui com Gabriela da Otala Comunicação. Da Otala Comunicação. Estava tentando lembrar o seu segundo nome. Gabriela Xavier. Gabriela Xavier. Isso. E Natália Paz, publicitária, falando aqui sobre marketing político. Esse vídeo que nós vimos agora aí, pessoal, é da Nippon Flex. O Adriano, ele traz produtos. Inclusive, eu estou usando uma palmilha. Ele é um consultor de saúde. E eu estou usando uma palmilha especial, tira as dores nas pernas, cansaço, se você sente câimbras, uma palmilha deliciosa. Fica a dica aí para você, Nippon Flex, é só falar com o pessoal da BRS Saúde. E quero mandar um abraço também para o Luiz Queiroz, da Seguros Saúde, atendimento médico ilimitado, com clínico geral, disponível 24 horas. Você precisando de cuidado até mesmo com seu pet, seu cachorro, seu gato, saúde pet com a Seguros Saúde, atendimento odontológico também, Seguros Saúde, é só acessar o site segurosaude.com.br. Meninas, eu trouxe aqui esse livro, trouxe CD. Teve uma época que eu colecionava selos de jornal para poder adquirir certos brindes. Olha só como é que o marketing funcionava antes. Esse aqui é um CD para a gente aprender espanhol na época, né? Sempre gostei muito do espanhol. Meu avô vem de lá dessa época aí. E a gente tinha que juntar selos. Você chegou a fazer isso? Jornal Super Notícia fazia muito isso, né? Esse aqui era da Folha de São Paulo. Eu gostava de ler o jornal Folha. Aqui em Minas, eu lia a Folha de São Paulo e também o jornal Globo. Bacana. Eu gostava desse... Como a gente trabalhava no rádio, eu buscava informações informações aí do país, então procurava. Era legal, você passava na banca de manhã, antes de ir para o programa de rádio, comprava um jornal, não tinha acesso à internet, você ia ler o jornal e fazer alguns recortes ali, ver algumas notícias rápidas para você poder trazer as informações ali no rádio. Mas era um trabalho artesanal. Não, e é muito interessante você trazer que é algo nostálgico, né? E se a gente for parar para pensar, for analisar, o marketing, ele está trazendo a nostalgia de novo. Que show da Xuxa é esse? Né? Começando por aí. Aí a gente para pensar assim, como assim? Quando a gente pega a figura ali da Xuxa, ela arrastava multidões. E essa multidão está aí. Quando você pega ali Sandy Júnior, se eu não me engano, há 3, 4 anos, que eles fizeram uma turnê e ganhou milhões. Ou seja, o nostálgico. O Sorriso Maroto, eu gosto muito de pagode. Eles estão ganhando muito dinheiro fazendo Sorriso Maroto e as antigas. Então, a gente vem justamente nostálgico. Então, quando a gente entra ali dentro do marketing, o marketing trabalha muito isso, a nostalgia, a experiência. Igual, por exemplo, assim, tem algumas propagandas que marcam época na nossa vida. Sim. Eu sou muito crítica em relação a propagandas. Eu gosto de propagandas mais antigas. Por vários fatores. As propagandas mais antigas, por exemplo, quando... Elas eram bem trabalhadas, bem elaboradas. Mas também porque teoricamente, era mais fácil. Por que era mais fácil? Porque hoje você dá infinitas possibilidades para a pessoa escolher. Antigamente não tinha. Igual, por exemplo, antigamente você sabia que no sábado à noite você ia assistir o Telecine na Globo. Ou o Gugu, que tinha o programa. Sim. Né? Hoje não. Hoje o que você vai assistir no sábado? Entende? Você tem muitas escolhas hoje. E é onde o marketing precisa estar mais atento. Porque hoje nós vivemos um comportamento onde as pessoas elas têm inúmeras escolhas. Então, quanto mais você conhecer o cliente, mais você vai desenvolver um produto ou um serviço específico para ele escolher. Hoje, quando você entra numa loja de rede, por exemplo, quantas marcas de sabonete você tem? Trocentas. Sem falar que antigamente a gente não tinha essa questão do que a gente fala muito, do cuidado, né? Porque antes a gente usava um vocabulário,
Tanto que muitas pessoas analisam as propagandas antigas e que hoje, se você falar aquilo ali, você é preso. Né? São proibidas, né? A gente tem que ter, hoje, assim, o marketing tem que acompanhar isso, porque tem coisas que a gente não pode falar. Por exemplo, e antes era livre isso aí. Não tinha maldade. Tinha uma propaganda que falava, compre batom, seu filho filho merece batom. Eu lembro. Não pode hoje mais. Tem muita coisa. As pessoas, hoje, eu acho que, principalmente a geração até antes, que vem antes de mim, e as futuras gerações, elas estão tendo esse cuidado maior no que falar, no que agir, no que pensar, no que ouvir. Eu acho que isso tem deixado cada vez mais fechado ali, sabe? Tem que ter um cuidado cada vez maior, uma atenção maior ali no que falar. As pessoas hoje têm uma palavra para isso. Quando eu falo que eu sou muito de uma bandeira, tem uma palavra para isso. Quando a gente fala que a gente tem um cuidado ali com uma bandeira, por exemplo, o racismo. Sim. Eles pregam... São militantes. Essa palavra. As pessoas têm ficado cada vez mais militantes. Então, eu falar nossa, hoje eu trabalhei que nem preto, né? Ou criado mudo. Tem uns termos tem que tomar cuidado. Que tem que tomar muito cuidado. Eu venho de uma época que a gente, por exemplo, domingo a gente saía, fim de semana, tô indo embora, né? Tchau, que amanhã é dia de branco. Preto não apita nada. Esse negócio assim. E eu acho que igual vocês estão falando da questão da nostalgia. Esse negócio do digital tá tão avançado, as pessoas estão tão viciadas que elas estão sentindo falta daquele contato. Elas estão sentindo falta de uma comunicação mais humanizada. Então, é justamente isso. Quanto mais humanizado não é fazer um conteúdo de qualquer jeito, não. Humanizado é você ter um cuidado. Respeitando sim, aparecendo, entendeu? Ter esse cuidado, um conteúdo mais humanizado ali, você se preocupar com causas sociais, você se preocupar ali. Eu já me preocupo muito, então pessoas que vêm antes de mim, elas com certeza, em questão de desmatamento, com a natureza, com os animais, elas estão cada vez mais preocupadas com isso. Isso a gente vê na roupa. A moda dos anos 90 e dos anos 2000 voltou. Tá na moda a gente usar calça, né? As roupas. Inclusive, eu recebi um convite de aniversário aí do tema anos 2000. Exatamente. Até eu já tô sentindo falta. Até a social media. Vou fazer um aniversário até com um balão de bala dentro pra espetar. Eu que nasci em 86. Vai receber. Tá. Mas aí, complementando o que a Gabriela está falando, a gente tem que entender o seguinte. As redes sociais, elas ditam muitas... como é que fala? Regras. E aí, a gente tem que entender que, assim, antigamente, por exemplo, quem que tinha voz? Quem estava na Globo, quem estava no SBT. E as redes sociais, ela democratizou isso. Hoje, todo mundo tem voz. Sim. Eu quero ligar o meu celular e quero dar minha opinião. Tem uma frase que eu escuto de filósofo que eu acho meio que radical. Ele fala assim, as redes sociais deu voz para todo mundo, inclusive para os idiotas. Que é o Pondé, Luiz Felipe Pondé. Ele fala isso, sabe? De certa forma, ele não está equivocado. Mas eu adoro que as redes sociais, hoje, ela tenham voz. Se não tivesse as redes sociais, a Gabriela e eu, com certeza não estaríamos aqui. Eu também não. Entende? Então, se ela democratizou. Hoje, você consegue compartilhar muitas informações. Hoje, você tem informações sobre tudo. E antigamente, você não tinha. Então, hoje você fala para um público extremamente crítico, que tem informação o tempo todo, que quer saber sobre tudo. Então, hoje, por exemplo, se a pessoa ela vai consumir uma marca, ela quer saber quais são os valores dessa marca, se essa marca utiliza... Por exemplo, vou comprar um esmalte, eu quero saber se esse esmalte é testado em coelhinhos, por exemplo. Em animais. Então, hoje, o consumidor, ele tem essas informações. Então, a gente está falando hoje para um público
extremamente atento a tudo. Então, hoje, por exemplo, o que você falava antigamente, você não pode falar, porque senão vai ser bloqueado. Não, você vai ser cancelado nas redes sociais, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado também. Então, principalmente dentro do marketing político, às vezes, né, Gabriela, nós falávamos assim, olha, o público, a gente vai ter que adequar a comunicação ali, porque eles são mais conservadores. É isso. Eu não posso usar diversidade, né? Essas palavras. Porque a diversidade, se é um público mais conservador, ele pode interpretar que seja diversidade de gêneros, por exemplo, que eles não apoiam, mas aí tem diversidade de outras coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, adequar. A gente poderia dizer que é uma personalização, é isso? Digamos, de certa forma. Uma personalização que vem de persona, igual a Gabriela falou. Então, quando eu crio ali uma persona, igual o político, por exemplo, eu tenho que criar uma persona para ele. Entendi. Meninas, o papo está delicioso, maravilhoso. Se deixar, nós ficamos por muito mais tempo aqui, mas a gente tem que dar um ponto final por hoje. Estou esperando esse convite, hein? Vou enviar, não pode deixar. Tá certo? Só tenho que agradecer a vocês pela presença, pelo carinho, pelo apoio de vocês aqui, dedicarem um tempo para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Suas considerações finais, Gabriela? Gente, é isso. Estejam nas redes sociais, mas não deixem de falar do seu negócio, não deixe o off de lado, conheça o seu público. Saiba entender que delegar às vezes é importante, a gente não dá conta de tudo, inclusive a agência mesmo, tem pessoas que cuidam das redes sociais, porque às vezes eu mesma não consigo, porque eu tenho que dar atenção aos clientes. Então não deixe de estar no digital, o digital hoje é primordial para a visibilidade, para o crescimento de qualquer empresa. Você não vai ficar rico da noite para o dia, isso é um trabalho de formiguinha, mas é importante estar lá. Se você não está no digital, se você não se posiciona, se você não é lembrado, né, você não consegue atingir os seus objetivos. Mas não deixe de trabalhar a sua comunicação, o boca a boca, o network, que é algo muito importante. E é isso, que vocês precisarem, a Otala tá aí para ajudar, né, na questão de análise de perfil, de criação de site, das redes sociais, de criar a sua própria identidade visual e também qualquer coisa que a gente puder ajudar para o crescimento do negócio aí de vocês. É isso aí. Obrigado. E você, Natália? Quer deixar seu recado? Bueno, quero agradecer o convite, dizer que foi uma honra e que eu já estou esperando novos convites para que possamos conversar, que foi muito bom. Agradecer a Gabriela pela parceria de sempre, falar que eu sou grata, eu agradeço a Deus todos os dias por conhecer pessoas novas, pelas oportunidades. E o recado que eu gostaria de deixar para quem está assistindo não fica muito preocupado nas redes sociais, preocupa-se em ser você, em ter a sua essência. Deus, em sua infinita sabedoria, fez cada pessoa com uma voz diferente, com um sorriso diferente. Então, as pessoas que hoje têm uma visibilidade maior nas redes sociais, elas já estão há mais tempo. E se você quer ir para as redes sociais, vá, mas não fica comparando. Porque fulano tem 10 mil seguidores, eu tenho pouco. Mas é isso mesmo, a vida é uma escada, é aos pouquinhos. E hoje, quem estiver precisando, por exemplo, hoje meu trabalho é focado principalmente em marca pessoal. Como assim marca pessoal? Que nós falamos que é o personal brand. Então, hoje eu trabalho os profissionais que querem se posicionar nas redes sociais, porém eu construo um planejamento, o que ele precisa. Então, assim, eu escolho as cores, eu trabalho a imagem dele, vou para o estúdio de fotografia, faço as fotos profissionais, trabalho ali. Eu falo que é ótimo, porque às vezes assim, o profissional ele não sabe como que ele vai aparecer nas redes sociais. Eu crio o planejamento, entrego ali para as redes sociais e a Gabriela cria o conteúdo ali para as redes sociais e todo mundo brilha de formas diferentes.
É isso aí. E brilhe você também nas redes sociais. Tá certo. Um abração para vocês, tudo de bom e até a próxima. Agradecer você que nos acompanha aqui no podcast Fala com Bueno, tudo de bom, um forte abraço e se inscreva no canal, tá? Podcast Fala com Bueno, se inscreva, deixa aí a sua opinião, a sua sugestão, até mesmo de pauta também. Forte abraço, beijo muito carinhoso e até a próxima.